falar em russo porque hoje nós vamos falar de um filme de 2002 com o meu querido amigo Luiz Gonzaga. Sou Chico Isidro, aqui ao meu lado o Cribaquino, lá na esquerda o Lauro Arreg. E vamos de Arca Russa, de Alexander Sokurov. É um filme difícil. Eu caço uma Coca-Cola Evski pra ele ali. Pô, mas o programa da Rússia com a Coca-Cola, né? Hoje já, né? Não dá. Agora já chegou. 30 anos não dava, né? Não, há 30 anos já dava. Dava, sim, já. Aqui o União Soviética se desintegrou em 91, né? Mas a gente vai falar sobre... A China bebeu com a Coca no Paulo Ricardo. Exatamente. A gente vai falar, a gente vai lá na época dos Romanov, a gente vai lá pro século XVIII, Arca Russa. Luizinho, tudo bem? Mas antes eu vou aqui com meu amigo Cribaquino. Luiz, tudo bem? Prazer estar contigo aqui. Sabe que nós passamos de 2.000 seguidores no nosso programa? Assim, ó, graças a amigos, apoio, a gente que gosta, que curte mesmo o programa, sabe? Organicamente. Mas, por causa disso, nós temos bons apoiadores, como esse lugar que nos recebe, a Cervejaria Poma. E fica de olho aí, dá uma olhadinha nos nossos apoiadores, você vai ver que tem muita gente bacana aqui no pedaço. Cervejaria Poma, Avenida Copacabana 745, de terças a sábados, das 17h30 às 23h30. Ampola Estúdio. Cachaças Coral Brasil. 6 sabores de cachaça artesanal. Você encontra a Cachaça Coral Brasil na Cachaçaria do Mercado Público. Lau Center Óptica. 4 lojas para você. Shopping Passeio, Rua dos Andradas, Viva Open Mall e Pátio 24 horas. Ceará Barber Shop. Eikon Imagens Aéreas. Luxor Conceitos, Shopping Passeio, Zona Sul de Porto Alegre. Suzuki São Motors, Avenida Ipiranga, 8049. E, Lauro, eu hoje vou fazer essa missão pro Lauro. O Lauro me chama de youtuber mais querido do Brasil. Mas eu vou pedir pro Lauro fazer as... Mas que eu falei que é o meu youtuber preferido. Eu não posso. Já estava aumentando, né? Não, falando pra câmera, é verdade, a câmera do Jonas, tem hoje, tá com um monte de câmera e tal, né? Aqui é fácil se inscrever no Cinema de Peso. Chega ali, não é 10 segundos, em 1 segundo, botou o dedinho ali, está inscrito ali. E nós estamos com mais de 2.060 inscritos, né? Queremos que até o final do ano, quem sabe chegar uns 2.500, ano que vem para uns 5 milhões e tal. E vamos indo, não vamos ser modestos e tal, né? É só escrever no Cinema de Peso, né? E gosta do vídeo, comenta, dá like, dislike também, né? Meio complicado. Curte, compartilha, é isso aí. Isso aí. Mas agora... Dito isso, a palavra para o nosso querido Luiz Gonzaga. Apresentações, quem é essa pessoa que tá com a gente hoje, né, cara? Fala pra câmera da verdade lá. Eu vou perguntar aqui, quem é Luiz Gonzaga? Eu sei, mas o nosso espectador também sabe, né? Fala. O Luiz Gonzaga é um jornalista que já passou por todas as editorias de jornal. Eu nasci em São Leopoldo, estudei na Unicinos, fui colega de Chico Isidro lá na Unicinos, fizemos um curso de jornalismo esportivo junto lá naquele... não me lembro, mas é 35 anos para... faz tempo. É por aí, é uns 30 e poucos anos para trás. Mas depois fui seguindo, agora sou editor de cultura lá no Correio do Povo, mas trabalhei em outros veículos do Grupo Sinos, em outros trabalhos relacionados à rádio e jornal, e estou agora editando cultura no Correio do Povo, e também fiz na área de letras um doutorado, também muito por causa da literatura, não só russa, como toda a literatura, né, brasileira, literatura norte-americana, que é muito boa, forte, francesa, e fechei agora meu doutorado em letras, então, mas fiquei muito contente com o convite, porque falar de cinema, de cultura russa, de cinema com vocês, que
São pessoas que eu vejo, eu não participo tanto das cabines de imprensa, de filmes, mas quando eu vejo vocês, eu sinto que esse filme está prestigiado. Quando tem, por exemplo, os 13, mais Tiziano, as pessoas da velha guarda, não que eu não goste da jovem guarda. Tem alguns abacaxi que a gente vai também, né? Pois é, né? Não, é 5 filmes de terror para um filme bom. Desculpa, polêmica. Acho que ele não gosta de filmes de terror, mas continua. Não, os bons eu gosto. Claro. Mas, bom, enfim, se quiserem perguntar, eu falo de... Eu sei assim, por exemplo, o Luizinho, em 2012, esteve na Rússia, né? Até a gente lembra, na época não tinha WhatsApp, a gente conversava por e-mail. E tudo, e tinha o fuso horário, mas assim, o Luizinho estava lá, eu chegava no hotel, e me mandava mensagem, todo dia me mandava mensagens. Por que Arca Russa? Pois é, a escolha do Arca Russa como filme é uma coisa que eu acredito como conceito de vida, que a arte salva, né? O Arca Russa tem esse conceito, o Sokurov criou esse conceito, tanto que o final do filme, ele é surpreendente porque não existe ondulações no rio Neva, no rio que passa em volta do Hermitage, não existe. E o final do filme é como se fosse um mar agitado, com o efeito da lente, depois de 97 minutos de plano sequência, o efeito da lente parece que eles estão numa arca, que a arte russa foi, por exemplo, a cultura, o russo valoriza muito a cultura, não que o brasileiro não valorize, mas a arca russa, no conceito do filme, é a salvação de todas as obras de arte ou de toda a cultura como um todo. E foi o que aconteceu várias vezes quando na Segunda Guerra o palácio ia ser saqueado. Eles começaram em 41 uma campanha para levar todas as obras, as principais obras da coleção da Catarina lá para esconder para a região da Sibéria, que era mais difícil, nos Montes Urais, para esconder dos saques, os possíveis saques nazistas, né? Mesmo que na época, Leningrado, que na época era Leningrado, né? A cidade de Lenin, em homenagem a Lenin, que depois, quando acaba a União Soviética, ela volta para São Petersburgo, ela ficou sitiada durante 3 anos, né? Exato. O cerco de 900 e quantos dias? 900? Cerco de Leningrado. O famoso cerco. E o Palácio de Inverno, onde são vários prédios, né? Mas o Hermitage, o Palácio de Inverno é um dos prédios que compõe o grande Hermitage. O Palácio de Inverno, ficaram 12 mil pessoas ali comendo raízes, comendo até um depoimento, acho que eu tenho em alguma coisa falando do filme, do Hermitage, que as pessoas comiam a cola que era usada para restauro das obras, eles comiam. Então, inclusive no filme tem uma cena que é quando o Sergei Dredin, o ator principal que faz o Marquês de Klustine, né? Quando ele entra o europeu, né? Uhum. Quando ele entra numa sala que a voz subjetiva diz, não entra, não, eu quero entrar, que é um restaurador que está ali numa situação, como seria aquelas pessoas numa situação escondida, enfim. Mas o conceito, assim, na pergunta do Chico, sempre acreditei no conceito de que a arte salva. E a arte, a salvação pela arte. Eu acho que o Arca Russa, que depois tem uma discussão muito legal que eu já queria botar, porque eu já começo e já puxo para polêmica, que é o Sokurov, para quem conhece, ele fez toda a tetralogia dele dos grandes demônios, né, assim, os demônios vivos, desde o Fausto, o Hirohito, o Hitler e depois o Lenin também, que também era considerado, né, em algum momento um cara bom e ditador ao mesmo tempo, só que ele difere frontalmente do Egesten, do Sergei, do grande nome, porque era um cara da montagem, era um cara a serviço de uma linguagem mais social, e o Sokurov é de uma linguagem mais aristocrática e pela cultura também para o povo. E aí a Revolução Russa era da arte para o povo, daí por isso, e eu não tenho aqui os materiais, mas por isso... Como assim não tem material? Vem pra... Não, tô brincando. Os materiais que eu fiz... As obras de arte que tu roubou do São Petersburgo. Eu fiz fotos em Moscou, São Petersburgo também tem, as estações de metrô são galerias de arte, assim. Isso é o metrô todas incrustadas com obras, afrescos, assim, são lindas por causa dos anos 30, enfim,
desde o Lenin, depois do Stalin, querendo a arte para o povo. Então essa é a minha discussão. O Sokurov é um cara que eu gosto e a arte salva, só que ele faz um filme retratando uma cultura de resistência, de sobrevivência, mas também aristocrática, né? Então, talvez essa seria a discussão agora que o mundo é cada vez mais polarizado, esquerda, direita, o social ou o aristocrático. Para mim, essa talvez seja a grande discussão. É o cineasta que eu mais gosto, né, dos vivos, o Sokurov, mas ao mesmo tempo ele, em alguns momentos, ele representa algumas coisas que a gente, como trabalhador, operário, né, proletário, como se diz, algumas coisas a gente discorda também frontalmente de algumas das ideias. Mas eu sei que ele é um cara que a arte dele está acima de questões ideológicas, porque ele não... Por exemplo, todos os cineastas russos dessa fase, por exemplo, o Tarkovsky, era censurado pelos soviéticos. Sim. Então, ele não conseguia fazer alguns filmes. Esse aqui, por exemplo, o Elegia de Moscou, e um outro também, o primeiro filme do Sokurov, que é de 78, e depois, aqui está Melancolia, mas Moscou Elegy, os filmes às vezes demoravam para ser lançados porque passavam por vários censores do tempo soviético. Sim, mas que era uma ditadura que bania muita coisa, né? Mas até foi uma comparação com o Sérgio, sou péssimo de sobrenome. O Eisenstein, né? Eisenstein. O Eisenstein, ele era um cineasta, digamos que... Aliás, já falamos aqui, né? Vamos falar no termo. Aqui do Coração do Potemkin. Nunca falamos. Não falamos? Nunca falamos, cara. Então foi em outro programa ele está traindo você. Já pensamos, mas não falamos. Sangrando contra os coisas. Cara, eu juro que a gente tinha falado... Não, nós pensamos em fazer, porque nós temos o centenário do Música do Ouro e o Potemkin também está fazendo 5 centenário dele. Temos 3 meses para falar dele. Temos 3 meses para falar dele. Não, cara, eu fui traído pela memória. Eu jurava. É que volta e meio eu assisto. É que volta e meio eu assisto em Coração do Potemkin. Eu adoro. Eu adoro, e eu assisti, então na minha cabeça eu tinha feito o programa. Então tá, desculpe, mas voltamos aqui pro... Da comparação do Eisenstein, talvez ele seria um cara que... vamos botar uma comparação, uma palavra chula, assim, ele era um cineasta mais pelego do sistema, talvez, claro, total, né? Claro. Era um cara que ele era um propagandista, com devidas proporções, uma Leni... Leni Riefenstahl. Cara, devidas proporções, claro. Ela pegou aquele absurdo do começo do nazismo, mas imagens maravilhosas, né? Mas o Eisenstein também conseguia botar, tipo, aquela crítica social que o Estado pedia, né? E o Sokurov falou também, e ao mesmo tempo ele é um artista, um cara que faz um filme em 97 minutos no museu, é um artesão absurdo. Só que ele ainda tinha ele voltou para aqueles ranços que a época da Revolução Russa não queria mais, que o velho homem da mesa do artista. 300 anos e eu não sei o que seria a inteligência russa hoje, não tirando qualquer coisa de partido, o que ela prefere? Ela tem uma coisa assim, ela gosta muito desse estilo mais assim, soviético de ser, ou ela ainda tem um certo amor para aquela coisa pré-17, assim, então, né? O Sokurov bota muito. Eu vou te dizer uma coisa que dois depoimentos, agora só estou tentando lembrar do nome de um autor que escreveu um livro chamado Dostoiévski Trip, que é um autor que teve na Flip, Vladimir Sorokin. Vladimira! E ele falando exatamente da literatura soviética e nas conversas que eu tive lá na Rússia. Primeiro, quando eu fui em 2012, depois teve Jogos de Inverno, teve Olimpíadas, teve Copa, mas quando eu fui, as pessoas ligadas, olha só, a Glasnost era 90 e eu fui em 2012, então tinha ali já uns 2 décadas no mínimo. Quase uma geração. Uma geração, mas as pessoas antigas que trabalhavam em coisas estatais, por exemplo, eu fui na famosa, essa para mim é uma depois eu tenho uma foto, passo pro Chico ali também, que eu passo ainda coisas pro WhatsApp. Eu fui no dia 16 para 17 de abril, no dia 17, isso, na frente da estação Finlândia, onde tem uma estátua do Lenin apontando o caminho para na Revolução.
E a estátua, e não tinha ninguém fazendo nenhuma homenagem ali. É como se agora a estátua do Brizola, no dia lá da legalidade, não sei que não tivesse ninguém lá, assim. Ela tá esquecida. Tá esquecida. Tanto que a gente viu Adeus Lênin, os caras derrubaram em alguns lugares, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu percebi, aí de novo a linguagem, eu tentava falar inglês, eu só conseguia falar inglês e espanhol com as pessoas mais jovens. Com as pessoas, eu fui comprar uma passagem de trem, e isso que eu tinha, eu acho que eu não botei aqui, mas tava ali nas minhas coisas, eu tinha uns guias e uns dicionários com as palavras em cirílico, e aí eu colocava assim, где eu sim, que não sei o que, eu quero comprar uma passagem, сколько стоит, que é quanto custa, não sei o que. Eu fazia a pergunta com as palavras em cirílico, porque a pessoa não me respondia se eu falava inglês. Seria com... Cirílico. Sou Cirilo. É uma outra forma de escrever, não é o nosso alfabeto greco-romano, né? Tem aqui, nós tínhamos até no são letras diferentes. Olha aqui, ó, Francisco. Tem Francisca. São letras diferentes, então é tipo... É grego, o cartaz aqui do... Russo é grego, é parecido. Os caracteres. São caracteres, assim. Eu vou dar uma destacada aqui com o close-up no... Não, e pior de tudo, o Scorpions ajudou a derrubar o muro, tá? E ajudou a acabar com o comunismo, com muita change também. Muita change é a música do... Já foi pra lá com algum vocabulário? Tu te preparou um pouco pra isso? Aí que tá, eu fui com as saudações. Então eu tinha uns guias de conversação, fiz muita áudio aula, que eu ficava ouvindo, e aí eu sabia pelo menos os pronomes, que agora, que nem eu falei, o Gdia é onde, por exemplo, Kakdila é quando você diz aqui é Rússia, como vai, Rússia em russo, então eu tinha algumas palavras, só para quebrar, eu digo assim, saudação para quebrar o gelo, e depois falo em inglês, né? Só que não funcionava. Aí eu estava nas estações, eu estava num metrô, por exemplo, o metrô de Moscou, ele tem, e nós vamos voltar para a Arca Russa, né? Mas o metrô de Moscou, ele tem 120 linhas e ele tem 9 milhões de usuários ao dia. Então, de um minuto e meio, dependendo saem pessoas. Não tinha tempo para tu parar. Só que em alguns lugares só tinha o cirílico sem a coisa ocidental. E aí tu te perdia. Aí o que eu fazia? Memorizava, como eu não sei ler cirílico, memorizava a palavra em cirílico que eu tinha no meu guia. O meu guia tinha a palavra ocidental. E aí eu digo, essa estação que nós temos que ir. Daí falava com a pessoa que estava comigo também. E era mais didático possível. O mais didático possível. Eu tentei fazer... Você conseguiu? Teve alguma curiosidade de perder o bonito por lá ou não? Na verdade, a gente se perdia bastante. Foi parar em Vladivostok. Não, a gente se perdia. Pra Sibéria. Não, a gente se perdia bastante, por exemplo, mas o que era bom, por exemplo, a avenida mais... tá no Bonecas Russas, inclusive, isso. A avenida mais... eu vou observar para não fazer piada pra você. A avenida mais simétrica do mundo é a Nevsky Prospect, que Prospect é rua, é avenida, e Nevsky é do Neva, a avenida que sai do Neva, né? Essa rua, porque ela tem no Bonecas Russas, tem essa fala disso. A distância entre os prédios, entre o calçamento, entre um prédio aqui e o prédio aqui, é igual ao tamanho. Isso é uma característica de arquitetura. Em alguns lugares, Madrid, Paris, tem isso também, assim. É simétrico. Então, por exemplo, essa distância tem 30 metros entre uma rua e outra, o prédio tem 30 metros e o outro prédio tem 30 metros. E a simetria é perfeita, tudo então. Simetria perfeita. Aliás, você sabia, né, que, por exemplo, quando falou Paris, Madrid, Moscou, não tem arranha-céus, né? Não por tem. Por causa da estrutura. Mas tem as 7 irmãs que Isso são as arranha-céus. Mas a estrutura dos países permite com que os prédios sejam largos, grandes. Gonzaga, agora nós estamos recebendo o Eric com uma das gentilezas aqui, que é a nossa pizza da Uau! De que é feita essa massa? Nos ajuda? De malte. De malte. De malte, então, meu. Imagina, Malte a coisa é chique, não é pouca coisa. Sorte que eu moro perto, porque Obrigado, Eric. uma pizza de malte eu vou, depois paro no bafômetro, daí não dá, né? Vai dar problema, né? Vai dar problema. Não, e assim, devido à estrutura os prédios são largos, né? Tu pega esse prédio de Moscou, Sim. que parece, são tudo... O próprio Hermitage. E aí tu vai nos Estados Unidos, arranha-céus, porque Manhattan, né? É uma ilha pequena, precisa ter pra cima.
É uma pergunta, Gonzaga, tipo, só curiosidade, é muito longe, a Rússia é continental, é muito longe São Petersburgo de Moscou? Ele tem uma distância, agora eu não vou saber de cabeça, mas né? é uma linha, a gente levou umas 6, 7 longe, horas de ou trem. seja, é bem longe. É uns 800, 900. Não, é bem... São Petersburgo é mais ao norte, assim, como se fosse no Daqui noroeste. Porto Alegre, Curitiba. Fica mais perto da fronteira com a Finlândia. Da de São Petersburgo à Finlândia já é mais próximo. O Lago E Neva, Moscou né, mais que separa, pra baixo. né? É, exatamente. E São Petersburgo, depois virou Leningrado, depois voltou para São E era antigamente, no início era Petrogrado. Isso, Petrogrado, Pedro, é isso, a cidade de Pedro. Né? Ela foi feita sobre um pântano, né? É verdade, isso. Tem... E ninguém acreditou que o Pedro ia fazer aquela cidade, sobre pântano, daí foi indo. Tanto é que tem uma piada, acho que do Monty Python de 75, eles falam que eu fui fazer um castelo sobre o lodo e fiz 1000 vezes, então o Monty Python, o cara sagrado, faz essa piada. Isso, né? Era um lodo e tal, daí caiu a primeira vez, daí caiu a segunda vez, caiu a terceira vez, e quando eu fui assistir fazendo e tal, isso, só que eu fiz um lado, que era mais tranquilo. Que é mais tal, tranquilo, né? E tal. Mas vamos voltar pra Arca Russa, no caso, né? Há muito tempo que eu falava voltando. Mas aí que tá, mas a minha frase seria de vez. teu... Mas voltando pra Arca Russa, né? Gonçalo, dá mais ou menos uma ideia pro nossos 2.060 inscritos que assistem o programa. Agora, né? É no mínimo. Só o Gonzaga chegou aqui já tá 2.400, né? E tal. Tá subindo só subindo o númerozinho lá. Na verdade, a Arca Russa, tipo, o que conta o filme Arca Russa de uma maneira, uma síntese assim? O Chico estava mais ou menos falando antes, 300 anos da cultura russa, desde ali do início do século XVIII, dos 1700, até os dias atuais. Tanto que o personagem... na verdade, assim, ó, o início do filme é um baile que os Romanov, o último, o Nicolau II, né, que é o que depois é deposto, depois assassinado um ano depois. Com a família. Com a família, né? Ele tá fazendo um baile, só que tem esse marquês, né, o europeu e o subjetivo, esse que fala, o narrador, né? Eles estão vendo o museu, o Hermitage, como esse símbolo, como essa arca, como esse símbolo da cultura, mas eles estão discordando. O europeu dizendo, vocês russos, não sei o que, vocês isso e aquilo. Quando chega na ala italiana do museu... É um embate entre os dois, né? É um embate. É verdade, só que o corpo presente é o europeu, no caso, o europeu. Que tá participando. E o narrador às vezes ele quebra a quarta parede, ele fala um pouco às vezes com a câmera, com a gente, no caso, né? Sim. E tal, só que, tipo, e até uma pergunta que eu faço pra ti, até eu brinquei que ele trouxe aqui o DVD da Versátil, né? A Versátil é um dos maiores, umas poucas ainda que fazem filmes mídia física, que eu sou um que já gastei muito dinheiro com a Versátil, né? Com as coleções, principalmente de Nova Hollywood, que são espetaculares, e esse filme no ar. Ela começou como uma distribuidora de filmes espíritas, né? E tu acha que o Arca Russa é considerado um filme espírita para Versátil, né? Tu acha que tem alguma coisa a ver também com... Ser um fantasma que está passando... Eu não sei... Mas exatamente... a minha esposa que é espírita, ela fala, mas fala porque fala isso aí. Então, não, toda vez que o europeu fala com o narrador, fala para as pessoas, olha, cuidado, tem esse meu... Essa pessoa está aqui e as pessoas olham e não vê nada. Tem uma hora que elas... Ele é quase só uma voz Exatamente. Para ele, né? Mas uma coisa eu acho interessante de quando tu fala do espírito, porque para tu atravessar 300 anos de uma história, não teria... Claro, um plano de sequência é uma coisa difícil de fazer. Depois a gente pode até falar sobre isso aqui. Mas para atravessar os 300 anos de história não tem como tu fazer se não for uma questão de uma narrativa, um plot narrativo assim de ficção. Uma viagem no tempo, De Volta para o Futuro, 1, 2, 3, sabe? Alguma coisa que viaje no tempo ou tu vai passando... 300 anos não, né? Eles fazem a passagem de salas. Tanto que tem uma coisa bem interessante que o diretor da época do museu, Mikhail Piotrovsky, participa de uma cena como ele mesmo, como o diretor do museu, e com 2 atores, inclusive o pai dele, fazendo os diretores anteriores a ele.
Porque é esse jogo, quando o Serguei, o personagem, quem são essas pessoas aqui, tá naquela sala italiana ou espanhola, que é aquelas com fundo vermelho que tem, quando ele tá naquela sala que tem uns vasos, tem uns lustres, quando tá naquela que é das obras italianas e espanholas, daquela época ali, da Renascença até Velázquez e todos os outros, Tiziano, El Greco, todos esses estão lá. Quando ele faz a pergunta quem são essas pessoas, ele está no mundo real com as pessoas do dia a dia. E por que isso? Porque para mostrar que a cultura russa é uma só. Sim. Os poderes políticos, né, os forças, regimes, os regimes passaram, foram, mas a cultura russa permanece. E eu te digo mais essa coisa de ter estado lá, por isso que é uma coisa que também, porque chamou atenção. Essas coisas da cultura, os livros do Dostoiévski, os filmes do Tarkovsky, do Sokurov, fizeram com que, até inclusive o livro Lágrimas na Chuva, do Sérgio Faraco, fizeram com que eu tivesse vontade de estar lá, sabe? E aí conversando com pessoas e vendo, a gente tem essa sensação de que ninguém gosta muito, as pessoas não gostam da alteração política, mas que todos têm um acesso à cultura em determinado momento, e não foi só por causa da Revolução Russa, porque no tempo dos czares as pessoas tinham acesso, claro, às festas, às grandes festas aristocráticas, mas as pessoas já conheciam, por exemplo, eu fui no Mariinsky Teatro lá, que é o antigo Kirov, tinha uma ópera camponesa chamada Mazepa, que era uma ópera que era executada, que é do Tchaikovsky, que era executada para pessoas mais simples, assim, tinha um tipo de... Mas às vezes era no grande teatro, que daí os aristocratas e nos balcões ficavam os mais menos abastados. Isso vai uma comparação, tipo, até vou pegar um Dr. Zhivago que a gente já fez, né? O Dr. Zhivago, ele conta exatamente, ele mostra, que a Rússia foi nos últimos países a acabar com a servidão, né? Sim. Praticamente foi até 1870 até, um pouco, o Brasil foi um pouco depois da servidão, né? O Brasil sempre ganha, né? Fazer o que no pior, né? Nessas partes piores, né? Só que, tipo, a Rússia ela sempre tinha esse resquício dessa aristocracia e o povão embaixo, né? E até o Dr. Zhivago ele mostra exatamente, assim, daquela maneira americanizada toda, mas é muito importante, assim, aquela questão daquela consciência de classe que as pessoas estão tendo, né? Por isso que eu sempre tive essa curiosidade, sabe? Se o russo sei lá, os descendentes daqueles, sei lá, revolucionários de 17, ele deve ter mudado muito, cara. Aqui não é da terceira geração, quarta geração, muda muito, né? Sim. Se eles não têm aquele nojo daquele czaria, daquela aristocracia de Romanov, de toda, ou daquela literatura clássica do século XIX e tal, né? Porque o soviético tentou apagar tudo aquilo ali da memória, né? Sim. E censurava, né? As pessoas com as quais eu conversei, uma vez encontrei na frente do Kremlin, tinha uma senhora que estava indo toda quarta-feira, é o dia do gratuito no Kremlin, lá em Moscou, e ela ia na universidade, na biblioteca da universidade, para retirar livros, porque ela estava tirando os atrasados. Porque no tempo dela de jovem, ela estava com 70 e poucos anos, ela não conseguia ler os livros que ela queria. Então, de novo, eu acho, e por as conversas que eu tive, que alguns são saudosistas do regime, porque o regime fazia muito pela gente. Vídeo Brasil, né? Exatamente. O regime fazia muito pela gente. A gente não precisava se preocupar no caso do regime socialista soviético, mas ao mesmo tempo as pessoas tinham não podiam falar. Por exemplo, eu conheci... Eram acorrentados, né? Eu conheci uma lituana, por exemplo, nessas repúblicas mais afastadas, as pessoas... tinha aqueles tipos de moradias, que é o BNH deles lá, agora eu não vou saber o nome, mas os COSES lá, dos COSES. Os prédios parecidos, né? Os prédios parecidos com paredes finas. Né? Paredes finas, onde tinha sempre... Isso tem no livro, que até entrevistei ela lá na Flip, a bielorrussa Svetlana Alexievich, fala isso, que nos 50, nos 60...
Esses prédios sempre tinha uma pessoa infiltrada, morando junto, e ficava ouvindo as conversas. Então eles falavam, se eles falassem dialetal, a pessoa batia na porta. Mas era aqueles conjuntos habitacionais dos filmes do Kieslowski também. Exatamente. Que os caras sempre tinham um cagueta lá que os caras tentavam ver uma vida... podiam falar mal, você tinha um cara que ia o X9 ali no meio. Exatamente. Que ia fazer o programa. Mas assim, então, as pessoas de uma maneira geral agora, que vivem, ou dessas que eu conversei em 2012... E eu tive também em uns lugares da Alemanha Oriental, numa outra viagem, assim, também tinha essa mesma coisa, saudades do regime, porque em algum momento o Estado te apadrinhava, mas ao mesmo tempo a liberdade era menor. Então, eu acho que as pessoas da Rússia como um todo, das que eu conversei, tem essa sensação de que os poderes políticos não podem estragar essa arca que nós estamos falando. Essa paixão pela cultura, essa vontade de que a cultura russa seja maior. Por exemplo, os escritores soviéticos, se tu fores ver assim, e esse que veio na Flip, o Vladimir Sorokin, ele disse, escritor soviético, os clássicos que os soviéticos achavam, era uma literatura muito ruim, muito panfletária. Não tinha nem o alcance, nem do Turgenev, de um Dostoiévski. Até o Boris Pasternak, ele realmente só ficou famoso porque ele foi correr, ele teve que ser exilado e tal, né? Exatamente. Nabokov, né? O Nabokov também, né? O Solzhenitsyn. Todos esses caras tiveram que sair, né? Solzhenitsyn. Mas o próprio Tarkovsky também como diretor, mas ele é outro departamento. Não, o Tarkovsky teve que sair, né? Exatamente. Lá na Itália, né? Os grandes artistas, né? O Dostoiévski morou um tempo na Itália também, teve uma época que ele foi no Museu do Dostoiévski, aparece isso também. O que eu queria dizer, então, na verdade, o resumo meu, assim, é de que nós mesmos estamos aqui no Brasil, independente de questões políticas, eu acho que a cultura como um todo, vocês, né, gostam de música, gostam de teatro, de cinema. Cultura, né? A cultura. E não necessariamente ficar atrelado a um sistema. E eu acredito que o russo tinha, das pessoas que eu conversei, tinha muito isso. Então, essa arca é importante, porque a arte salvando um povo. O povo russo, esse cara que está lá agora, está fazendo um monte de atrocidades, espião da KGB e matou todos os inimigos. Eu até queria falar sobre o Putin. O Putin, caralho, o raciocínio que ele estava... Não, mas é isso. O Putin, eu vou falar, o Putin, o que acontece? Porque essa guerra, o Putin, ele é um cara que ele... O esposo da KGB, o Luizinho falou bem. Da KGB. O Putin nasceu nos anos 50. Ele foi criado na velha União Soviética. E o sonho dele é ter isso de volta. Que a União Soviética, quando ela se dissolve em 91, foi para o espaço. E o sonho dele é ter isso de novo. Ele cresceu nisso. Ele cresceu nessa anos 50, 60, 70, que a União Soviética dominava meia Europa, né? A velha cortina de ferro, batizada por Winston Churchill, né? Ele sonha ter isso de novo. Aí vem a Ucrânia e fala, nós queremos nos unir à OTAN. Não, você não pode, porque vocês... São república, né? Então ele se revolta com isso. E aí daqui a pouco vai vir a Lituânia, Letônia, Estônia... A Belarus já está sobre as asas dele. Sim. Só que ele quer, se ele pudesse, ele reconstruiria de novo o velho Império Soviético. Sim. Que é impossível no dia de hoje. E é isso, eu acho que o povo russo, de uma maneira geral, na minha opinião, e eu não tenho dados concretos atuais, mas é mais ou menos, por exemplo, de dizer de viagens, só para comparar, eu estive em Israel, a maioria das pessoas de Israel não concordam com Netanyahu, só que ele faz aquilo, muitas delas vivem em harmonia com o povo árabe, porque os árabes da Cisjordânia trabalham na parte... E mesmo porque tem muito árabe judeu, exatamente. Isso, árabe israelense. Isso que chamam, né? Árabe israelense. Exatamente. Então, nesse paralelo, você está dizendo que o povo russo também não concorda com muita coisa do Putin. Do Putin. Não, com certeza, com certeza. Não. E eu gostei muito desse pensamento que o Chico traz, e a partir... O Lauro fez umas reflexões importantes dos cineastas russos, porque a gente não tem tanto acesso agora, às vezes ali,
Normalmente a Mosfilme tem algumas mostras ali na Casa de Cultura, na Cinemateca Paulo Amorim, mas a gente não tem. Eu me lembro que tinha uma época que era mais nos DVDs, assim, do Tadjiquistão tinha filme, teve um que eu não me lembro de qual república. O Tchekov é russo também? Tchekov é russo também, né? Também teve um movimento, eu me lembro que teve uma. Mas tem uma série, uma guia de DVDs que não é da Versátil, de uma outra distribuidora que é de cinema soviético, né? Mas era aquele cinema, como eu sempre falo, é que eu sou um cara meio radical naquela questão, tipo, tudo que eu gosto muito da expressão pelego, tudo que é muito pelego demais, eu acho que acaba fugindo da crítica e acaba conformando a massa, as ovelhinhas e tal, né? E esse cinema soviético, eu acho que o Eisenstein realmente a questão da estética dele era muito forte, né? Então, eu acho que ele passou essa linha do peleguismo pra forma do cinema, né? Só que tem muitos filmes bem fraquinhos, assim, do cinema soviético. Até o Stalin adorava assistir também, tem aquelas piadas que o Stalin via um filme por dia, né? O Stalin era um cinéfilo, né? E você filme americano, não era? A Adolf Hitler também era fanático pelos filmes da Disney, né? Chegou, olha só, chegou no... Muito obrigado, my friends. Spasiba. Spasiba. Harachou Spasiba. Eu não entendo muito, mas essa é outra cor. O que é isso aqui? Essa é a Pilsen. Eu também havia preferido. Pilsen da região da República Tcheca. Da Boêmia. Da Boêmia. Da Boêmia. Tu sabe que se o Eric trouxer 782 tipos de cerveja, o Chico vai dizer pra ele. É a melhor. Essa aqui é o Eric. Mas é um pelego. Falando de pelego. Falando de pelego. Essa é pelego, pelegão. Nosso pelego. Eu ia, sem te interromper, por exemplo, se nós for pegar os brasileiros, os irmãos Salles, o João Meirelles Salles tem um jeito de pelego, às vezes, faz um filmezinho do Lula aqui, um filmezinho... E o Walter Salles é o esteta. Então o Sokurov, em relação ao cineasta soviético comum, perfeito. É a minha comparação na cabeça. Perfeito. Porque não é tudo, realmente, a gente tem que dar nome aos bois, né? E comparações são essas, né? Pulando o filme, né? Só eu quero falar o filme. O filme. Uma pergunta, né? Sobre história, né? A gente falava assim que os Romanov, o Nicolau, que era primo do Wilhelm da Alemanha, primo do Jorge da Inglaterra, que eram todos parecidos. Tu olha os três... O Jorge era avô da Elizabeth? Ou bisavô? O Jorge era avô. Avô, né? Os três são mais a cara, eles são idênticos. Sim, a Rainha Vitória fez uma dinastia absurda. Isso, o Wilhelm da Espanha, da Alemanha, que é o Guilherme, português, né? Um dos provocadores da Primeira Guerra Mundial. Isso, né? E o Nicolau, quando os soviéticos, os revolucionários vermelhos, os prêmios levam Ekaterimburgo. Até o final, os Romanov, eles acreditavam que eles poderiam partir para a Inglaterra. Sim. E Lenin e seus comandados, eles a gente vai liberar vocês para ir para o exílio. O que acaba não acontecendo. Eles foram executados, eles foram mortos, né? A minha pergunta é meio forte. Vocês acham que o governo do Lenin agiu certo em exterminar a família Romanov ou foi muito radical? Ela foi uma família, né? 5 filhos, mãe, pai. Eu sou humanista. As próprias Revolução Francesa, eu não decapitaria ninguém, prisão, enfim, eu não sei. Eu não sou a favor de nenhum tipo de morte, nem de Charlie Kirk, nem de... É isso que eu ia dizer, a gente está convivendo nesse momento com um extremista que foi morto e pessoas festejando a morte de uma pessoa que é pai. Complicado, né? Exatamente. Mesmo que essa pessoa festejasse a morte de outras pessoas, a gente não pode ser igual, né? Não. Mas politicamente tu tem que matar a esperança, né? Eles mataram a esperança na volta eu falaria assim, tipo, o sujeito Lauro também é humanista completo. Jamais, eu acho, tanto paredão, esse tipo de coisa não faz a minha praia. Só que nós temos que pensar numa cabeça em 1917, num país que tinha servidão até 1870 e tinha uma pessoa sedenta por sangue, né? E quando a turma está sedenta por sangue, ela não vai pensar se vai decapitar o X, o Y, coisa, ela vai decapitar todo mundo que vier pela frente. Então eu acho assim, tipo, que eu não condeno, porque era uma atitude
Porque tanto é que os Romanov mandavam matar criança também. Não, o governo do Romanov mandava matar crianças que estivessem numa passeata e mandava matar. Então, tipo, e o ser humano é muito vingativo, né? A gente gosta muito de vingar, né? Agora, a gente falou, te lembra da cena? A gente falou Zapata, né? Eu acho que eu falo do filme Zapata. Não, e também a gente falou sobre quando a gente fez o Dr. Zhivago, que a gente fala da cena quando eles massacram as pessoas na praça, te lembra? Sim, não, os trabalhadores, né? Aquela cena que cai o ó, que quebra, né? Isso, e uma criança aparece morta e tal. Não, o Zapata tem uma cena... Eu já falei isso em algum programa, mas eu vou tentar falar porque o Gonzaga... que o Zapata é o Marlon Brando, né? É no filme 52 do... Acho que é do Eloy Kazan. E daí, quando ele é um simples camponês e tem o feitor lá, chega assim, ele começa a questionar o feitor. Porque o povo tá faltando comida, tá falando isso aqui, do cara... Qual o nome desse cara dele? Emiliano Zapata e tal. E daí, assim, pra dizer que esse cara é perigoso, né? Daí quando ele toma o poder, quando o Zapata no poder, sentado na mesma cadeira do cara, daí chega senhor, não sei o que, tá faltando leite pros meus filhos e tal, daí, quem é esse cara? Daí meio que dá aquela coisa de ficção, né? Pô, mas eu tô fazendo a mesma coisa só porque eu tô sentado na cadeira do cara. Olha, me chama a atenção agora a frase lá no começo, a arte salva. Sim. E a arte nos faz conhecer história. Daí a gente está falando aqui, através de Hotel Ruanda, a gente viu o que é genocídio quando um povo está dominando, mata o outro, e daí... Sim, o irmão, né? Mata o irmão, né? Matar, claro. Irmão. Daí tu vai para El Salvador, Martírio de um Povo. São Salvador? El Salvador. El Salvador, Martírio de um Povo, que é um filme... Oliver Stone. Oliver Stone. Então, a partir de tudo isso, a gente, Dr. Zhivago, a gente vai conhecer da história a atrocidade, a falta do humanismo que nós 4 pregamos aqui, claro, sabe? Por uma lógica de estratégia, que é matar as crias daquele reinado passado. Tinha que matar, tinha que exterminar para aquilo ali não vingar, botar cal em cima, acabar. Porque parece que até foi pra vala comum. Eu só me lembro. Nunca acharam as ossadas, né? Então. Não, acharam depois, né? Acharam em caverna. Só da princesa Anastácia nunca acharam. Aquele velho... Sobre isso, tem esse livro maravilhoso aqui. Nicolas Alexander, tem até um filme de 1971. Do Frank J. Schaffner. Que é fenomenal. Só que ele disseca muito bem como é que foi a história do Nicolau, que o pai dele já havia sido morto no atentado, a bomba. E ele assume, em 1891, ele assume sem querer, tipo aquela pessoa, eu não quero isso. Sabe, o Nicolau, ele não queria estar lá. E aliás, como matavam aristocratas com atentados naquela época entre o século XIX. Até outro filme a Sissi, né? A Sissi foi uma facada a princesa, né? A Sissi, né? Da Rob Schneider. Rob Schneider, tem a série isso. A minha mãe tem minha mãe. Trilogia, né? Sissi é Sissi é o destino, Sissi é a imperatriz. E a minha mãe também falava, adorava a Rob Schneider, que acabou ela teve uma morte trágica, né? Sim, ela foi assassinada por um radical anarquista, né? Ela tá num barco e o cara esfaqueou o cara de 60 anos. Isso que eu tinha perdido o filho dela, que morreu na cama com uma mulher que não era pra estar com ele e tal. Mas é outras histórias do Renato. Mas vamos voltar pra Rússia, para cá. Voltar pra Rússia, né? Vamos voltar pro nosso amigo, eu sempre esqueço o nome dele, que é o Sokurov, né? E toda essa... Depois a gente vai falar do sequência, acho que nós temos que acabar falando do sequência. É o principal do filme, né? Que deixa o filme tão extraordinário, assim, na questão visual, né? E uma coisa que é legal também no filme é que ele não é um filme didático e nem pouco temporal, né? Não. Porque ele não começa ali com o Pedro, ele vai com a Catarina e tal. Ali tem vários... Tem uma passagem do filme que eu acho muito fantástica, em questão de figurinhas, é quando tem aquela coisa do chá, parece que mataram, os anarquistas mataram um russo na Pérsia, que seria no pré-Irã, né? Da Pérsia. E daí fazem toda aquela coisa, daí até ali o cara fala, já foi diplomata, isso aí vai demorar horas e tal, né? Tem várias passagens, até porque eu estava comentando até uma pessoa que realmente, cara, não é todo mundo que é afoito, né? Eu vi uma coisa, achei que tinha caído outra coisa, não foi, né? Desculpa. Todo mundo que conhece muito bem a história da Rússia, não é um filme fácil, né? Porque não tá contando isso também. Olha ali está quando foi quando a Catarina falou não sei o quê, quando o Pedro tinha recém-conquistado e tal, né? Precisa ir na ficha técnica para ver. É bem difícil, né? Os atores, por exemplo,
em algum momento tu pensa que é muito mais figurantes do que atores, mas são, eu peguei os números, 867 atores profissionais, e mais de 1.100 figurantes, totalizando 2.000, eles falaram 3.000 uma vez, depois falaram 2.000. Eu peguei 2.700 alguma coisa. Tu imagina quantas vezes não ensaiaram? Aí que tá, eles ensaiaram 3 meses, mas não, o Hermitage só foi utilizado durante 36 horas. No dia 23 de dezembro de 2001. No 23 de dezembro de 2001, vai fechar o museu porque eles não fechavam. O diretor, era pré-natal, né? E aí o diretor, esse Petrovski, combinou assim, olha, o Sokurov e o diretor de fotografia, que é o mesmo do Corra Lola Corra, o Tilman Butler, que já tinha uma coisa de fazer sequência, né? A correria desenfreada. Mas ele... a combinação era só o Sokurov e o diretor de fotografia, esse que está fazendo a subjetiva, e os personagens tem que tomar uma equidistância das obras, porque ele ficava supervisionando. Claro, as equipes vão junto. Tem um documentário muito importante também. É que em One Breath, que é o título, em um respiro, em um take, né? Ou em um fôlego. Que fala, que mostra todos esses detalhes do filme, os números, entrevistas, essas pessoas. Mas, então, essa especificidade e a questão do surgimento, e aí o Kriba entende mais e pode nos contar também, do surgimento das câmeras digitais, e foi desenvolvido um sistema de STED para ele, especificamente para o Tillman, que ficou exaustíssimo. Ele conta, num determinado momento do making off, que ele estava exausto na cena, quando começa a cena final, que eles vão entrando no baile, ele estava muito exausto, e aí o Sokurov vai junto, fazendo a posição de câmera, o enquadramento, para que o ator, e vai orientando o ator, porque os sons, o áudio, ele apesar de ser plano de sequência, o áudio é colocado depois ele não é falado na hora, porque não haveria condições. Não tem condições. Então, ele vai dando os enquadramentos, e o Tillman conta, eu estava exausto, mas aí o Sokurov não deu bola, ele olhou para mim assim, e disse, tal coisa, assim. Bom, quando eu vi todas aquelas pessoas ele não tinha visto todo mundo com os figurinos, com as maquiagens, não sei, e figurinos aí tem dezenas de figurinos, acho que são 35 figurinistas, 15 maquiadores, uns números assim absurdos. Sim, quase 3 mil figurantes. E aí quando ali no baile, quando o alemão, o Tilman Butler, ele entra, ele se dá conta de, cara, isso é maior do que eu não, a dor física minha não importa agora. E aí ele vai até o final, até os 97 minutos. De 35, 40, 50 quilos de equipamento, que não é uma... Sim, exatamente, é nessa linha. É tudo amarrado, afintado no corpo, né? Sim. Às vezes na beira do futebol, mas tu imagina, na época ainda era equipamento muito mais pesado, né? Sim, 2002. E quando tu vê as cenas amplas dentro daqueles salões grandes, tu ter controle sobre todas aquelas pessoas 3 meses. Meu Deus, imagina o rigorismo que ele teve. Eu anotei aqui, são 22, eu acho, assistentes de produção. De direção. 22 assistentes. 22 de direção, cara. Costuma ter 2, né, cara? E outra coisa, sabe como eu estou me colocando aqui na posição do diretor do museu, ele preocupado, ele olhando as pessoas. Não foi um vandalismo, não toca ali, não encosta sempre lá. Sempre tem um cara que faz ele encostar, né? Um exemplo aqui, a Noite dos Museus, a Fundação Iberê, eu conheço o Emílio Calil, o diretor, e se estiver assistindo, teremos a Noite dos Museus. A Iberê não participa mais da Noite dos Museus, porque o acesso tinha como controlar o acesso, mas, por exemplo, o MARS, esses museus que estão mais incrustados ali, teve algum momento que a Secretaria de Estado da Cultura tirou os seus museus de lá, porque esse acesso, isso existe em todos os lugares do mundo, tem a Nuit Blanche em Paris, tem a Notte di Musei, que é de Roma, de Itália, todas as grandes capitais do mundo têm as suas noites brancas, noites de tudo gratuito. Sim. Mas a preocupação... Por quê? Se os caras lá na época da guerra e anteriormente, a Catarina começou lá em 1764, comprou 225 obras flamencas, italianas, espanholas lá... Desde então, foi uma coleção que foi se somando. Aí o diretor atual vai deixar fazer o filme e não vai fiscalizar. Não. Então, tem alguns atores que fazem um papel, e aí ele conta, tem alguns atores que fazem aquele papel que vão expulsando,
eles na verdade são atores, mas também eles tinham essa função de cuidar também. Então tem uma loucura que é explicado nesse documentário, nesse making of. O documentário se torna tão interessante quanto o filme, no final Sim, das contas. exatamente. Né? Pra dar entendimento. E uma outra coisa também que eu tava pesquisando, que o Sokurov, ele passou 15 anos pensando nisso aí. Exatamente. Antes da queda do regime, ele já estava pensando. Mais ou menos. Ele olhava para a Hermitage e pensava, é. imagina tu fazer um filme plano sequência da Hermitage e tal, e com toda a história da Rússia, porque ele já tinha aquelas ideias, as ideias aristocráticas, clássicas do diretor padrão, né, no caso, e ele já pensava com isso, só que demorou, ele pensa como eu vou botar isso aí no projeto, aí mudou muita coisa, mudou o regime, mudou o mundo, né, mudou a União Soviética, virou a Rússia, ele começou a pensar em teve verbo, começou a ensaiar, trouxe gente de fora. Mas também tem outra coisa, assim, eu não gosto dessa frase que eu vou falar, mas eu vou falar. É um filme que não é para qualquer um. Não, é um filme muito difícil, difícil, né, cara? Parece pedantismo, soberba, mas realmente difícil para nós vermos o filme. Não é fácil para nós. Os filmes do Sokurov como um todo, sabe? Se a gente for pegar o Moloch e o Taurus, por exemplo, o Taurus, a fotografia, ela é um marrom escuro, assim, uma coisa assim densa, pesada, cinza, né? É pesada, a gente não consegue... Tem francofonia também. Tem francofonia também do Lucas. Mas é um pouco mais acessível, né? Foi um pouco mais acessível. Então intencionalmente, né? né? E ele traz um conhecimento tão vasto, 300 anos de história de um povo, de uma Mas nação. aí tu fala assim, aí, por exemplo, o Luizinho me conhece? Sim, 300 anos. Há 300 anos. Acontece, cara. Aí tu vê um filme desses, tu vai atrás da história, né? Daí tu interessa. Aí tu vai saber mais sobre esse povo, sobre esse país, né? Sobre esse... O cinema tem isso aí, né? Sobre a história. Eu vou fazer... aqui, ele tem, olha... Ele aqui, tem... ó. Sim, o certo. Isso aqui é um presente... Meus Romanov. Então. Sabe? Isso aqui é uma obra também, tem uma edição portuguesa, né? Saiu... Eu paguei carinho. Ou eu trazer minha vodka russa, que era mais fácil. Isso. Vodka, como isso aí, assim, isso aí tem o século da Rússia. Isso aqui é o século XVIII, cara. Século XIX e começo do século XX. Sensacional. Sabe? É um livro assim que é fotografia, claro, evidente preto e branco, né? E mostra o povo russo, né? Que é um país imenso. Só a Rússia é um país. Sim, é continental. Ele perdeu 14 repúblicas soviéticas, com só a Rússia, ela continua o maior país do mundo, cara. E vai embora. E uma pergunta, Gonzaga, Gonzaguinha, pra gente ter uma ideia, qual que é o tamanho desse museu, assim, tipo... Pois tem alguma... fazer uma comparação com alguma coisa... O Louvre, por dizer, tamanho... Comparando com o Louvre, que é um... Ele dizem, que em termos de... É como se o Louvre fosse um museu mais visitável, porque não tem tanta a quantidade, por exemplo, eles usaram 33 ou 35 salas do museu, mas ele tem a quantidade, que são vários palácios, um do lado do outro, então é como se o Louvre fosse um museu mais visitável. Talvez os tamanhos se equivalham, mas a diferença de entrada de cada sala e a imponência. O Louvre, que modéstia à parte, visitei também. O Louvre tem uma... Não, porque modéstia à parte... eu fui... tomar banho, rapaz. A gente tá falando sobre pessoas pedantes. Continua. Exatamente. Nicolau, por que te afastas? Não. Não, isso é outra coisa. Depois eu prometi que eu não ia fazer. Depois a gente guilhotina uns, a gente não sabe por quê. Exatamente. O Czar é de vocês, né? Não, mas voltando agora. Onde é que nós estávamos? Vai embora. Louvre. Não, o Louvre. O Louvre, as obras são dispostas. Eu tenho aqui, por exemplo... Tanta coisa que você perdeu, né? Não, mas eu tenho aqui, por exemplo, para mostrar, eu acho que nas salas italianas aqui, para mostrar... Jamais... A altura das obras, jamais, né? Normalmente isso aqui deve ter uns o pé direito é pequenininho, né? Sim, eu tava olhando no filme, tem obras que tu não consegue visualizar. Não consegue visualizar. Uma escada, né? Tão altas que elas são. Então no Louvre as obras são mais normais, como um museu, assim, tem no máximo 2 em cada, aí chega a ter 4 ou 5 obras, dependendo da sala. É que eu pergunto mais, Gonzaga, porque pra conseguir fazer um filme com quase 3.000 figurantes, o lugar tem que ser muito amplo, né? Ele é muito amplo. E fazer toda essa troca, né? De 15
Wings. Mas a própria cultura soviética, ela é... muito A cultura colossal, né? soviética, ela é colossal, né? Ela é Tudo suntuoso, né? Pensa uns dois, não sei se é patrocinador, mas se vier aí, cola aqui com a gente, né? Com os guris, no caso. Pensa uns 2/Shopping Sul, assim. Sabe? Tá, é muito grande. É gigante. É muito grande. É gigante. Não, tá explicado. É grande. E outra coisa, eu visitei lá, passei 8 horas, eu queria ir num segundo dia, mas aí eu já tinha marcado outras, eu queria ver os Dostoiévskis, eu queria ir na Estação Finlândia, e não dá lá, né? os deslocamentos são muito longe, distantes, né? E quanto o bilhete? Pois é, eu estava procurando para trazer, eu tenho um outro bilhete aqui que é, e o Chico sabe ler, esse aqui na verdade é do Museu Stanislavski de Moscou. É acessível para o turista? O valor em rublo, brasileirinho. Deixa eu ver, eu acredito que na época eu paguei o equivalente a uns 40, 50 reais. Baratíssimo. O rublo tava... Não há 12 anos. Tava um por... Pila, pelo menos. Não, aqui... Não, tava o rublo tava R$1 por 18 rublos na época. Então tava muito, o rublo sempre tá muito baixo em relação às outras moedas. Mas na época o euro, na época que eu fui, o euro tava 2,35, 2,50, tava diferente. Boa pra viajar, né? Foi numa época. Mas Isso é cortesia? Não é cortesia. Esse é o do... eu acho que é do... Agora o Chico fala russo, meu Deus! Tá escrito aqui, ó, o Chico fala... Faz um take aqui do Francisco em russo, porra. Ele leu que é cortesia. Não é cortesia. Até lá eu exercito. Para que eu não consegui gravar. Isso aqui tá escrito Pacheco, velho. Não é Pacheco. É um F, isso aqui, um F. O Gonzaguinha é um cateraço. Eu sou o Gonzaguinha. Agora, na pausa para ajuste de equipamentos, lembra na Globo, seremos fora do ar por alguns instantes para a troca de equipamentos? De equipamentos, claro. Eles lembram disso. Ele ficava azul, né? Eu estou falando uma parte técnica, porque eu estava falando aqui dos nossos cartões que deram problema semana passada. Como é que eles gravavam? Como é que eles armazenavam a imagem? Pois é, aí que está a grande dificuldade do filme, quando o Tilman Butler e mais o Jens Maurer, que era também... produtor do filme, a maior dificuldade era o armazenamento, porque não existiam cartões suficientes nessas câmeras digitais recentes, as digitais, e aí eles fizeram um disco rígido que pesava mais todo o ambiente. Tinha um carrinho, tinha a stead, mas tinha também que ficar ligado a um disco rígido um pouco maior para poder armazenar. E eles fizeram isso vocês sabem também, porque isso que eles fizeram 3 tentativas na linha dos 20 minutos para que a quarta valesse. Então, nesse documentário, em Um Fôlego, eles mostram para isso. E o Sokurov... Não tem nenhum corte maquiado, será? Não deve ter. Não tem. Eu procurei. O efeito final, aquilo é uma espécie de efeito. O efeito do final, que é aquelas ondas. Assim. Porque, na verdade, o que estava levantando o rio meio enevoado, eles gravaram em dezembro lá, aquela saída a Catarina que sai ali... quando a Catarina Maria Kuznetsova, que é a atriz que faz aquela saída que ela faz por fora, que alguém diz para ela não sair, que vai para saída, ela faz a volta e o Marquês vai junto atrás dela. Aquilo é uma espécie de um efeito, é como se tivesse aquela névoa vindo mas só no final, né? Mas sabe, imagina o trabalho de fotografia, desculpa, Lauro. Não pode falar. Primeiro, o câmera ele tinha que estar com pelo menos 2 pessoas, uma de cada lado, ajudando ele a não tropeçar, não bater em nenhuma obra, não bater em nada. O foco dele era a tela, e o Finder. Segundo, tinha o cara levando o HD grudado nele por algum cordão umbilical. Sim. Cara, não. E tinha 3 mil pessoas para filmar. A iluminação, tem uma A imagem. fotografia trabalhou a luz lá dentro, cara. Trabalhou com a luz pura do museu, cara. Tem uma imagem aqui que mostra o equipamento no livro do Sokurov. Esse não tá tão, mas mostra mais ou menos o. E tu sabe que eu tinha essa dúvida, assim, eu achava que era aquela coisa meio Hitchcock, que
que ele, por exemplo, virava, Ah, e o baú virava. claro. Mas Não, cara, mas ele não é tem. espetacular também, né? Outro É, filme que o você Hitchcock vai- filmava o casaco, Só que dava virava. Mas tem isso. Só que se eu a gente achei vê que na hora tecnicamente, eu tô vendo, eles ganhavam tempo quando eles focavam as obras, eles ganhavam tempo porque de troca, né? os assistentes de direção e de produção, eles estão coordenando e estão fazendo assim, naquela linha, porque como não tem o áudio, gritando assim, Sim. lá vem, a cena aqui, Não, a câmera tá a e 1 tu- minuto daqui, e tu- não sei o que, tu fazendo nota essas... E tu nota que eles seguram, às vezes, uma obra, eles pegam um Exatamente. close, daí mudou realmente. É, A sacada delas Como é essa. ajuda o áudio ser gravado isso, assim, depois? só pra É. o nosso espectador que não A sabe, sacada é essa. o Ló tá falando de Hope, ou Festim Diabólico, Também. de Sim, 1948, Alfred Hitchcock, é um baita filmaço. Vamos falar plano de sequência. Isso, A marca da maldade, o Orson Welles, tem um Não, plano de e a sequência gente maravilhoso tem que também. valorizar o nosso conterrâneo, o Gustavo Spolidoro, com Também. Com a Índora Isso, Brando, O né? cara fez um filme de quase 2 horas com plano sequência, que ele, nas entrevistas, depois falou que tem um corte no meio do filme. Tem E um recentemente nós tivemos a série Adolescência, Adolescência, também, né? também é muito bem. Adolescência também, Apesar que, premiadíssima e com também ele, né? um filme do Stephen Soderbergh, aquele que, esqueci o nome, aquele que é um espectro, um fantasma. Não, e o da Um Segunda filme de Guerra terror também, ruim. teve um de Segunda Guerra agora também. O 1917. 1917. Tá um pouquinho na moda. Só que eu acho que assim, eu sou daquela teoria. Eu acho que o Arca Russa realmente ele tem um porquê do plano de sequência. Mas a galera também acha que plano de sequência, só plano de sequência é must de arte, de gravação, é complicado, né? O Então. Sokurov, numa entrevista, ele diz que o plano sequência não é a coisa mais... Ele é importante pela questão técnica, mas ele não é a coisa mais importante do filme. Se esteticamente ele não tivesse utilizado o museu como um símbolo dessa arca e ele não tivesse se prendido a questões das famílias dos czares, das obras de arte, que daí o Chico falou antes ali do Eu Greco, tem uma hora que o Van Dyck, que ele mostra, tem uma senhora que não sabe se é meio cega, se é meio que está junto da obra, e essa coisa que acontece nas coisas de aura. A aura é um conceito que a gente tinha em faculdade, eu acho que a gente tinha na comunicação também, né, Chico? Que é do Benjamin, que a aura é tu te deparar com a obra de arte e a tua relação com a obra. Então aquela coisa que ele chega perto, Ali pode ser o cheiro do óleo, né? Sabe? Isso. Aquela Sensação, isso, é. É sensorial total, né? Isso, né? E a questão do filme que eu estava contando tanto do Sokurov quanto do Tilman Butler é exatamente essa dificuldade técnica transformou aquilo numa coisa hercúlea, mas que toda a equipe estava de um jeito assim, trabalhando de um jeito, nada pode dar errado, né? Então foram 7 meses de produção geral, com as pessoas fora, sem maquiagem, sem nada, uma linha de 3 meses de ensaios e essa linha de pessoas. Tem os atores, os 860 e poucos atores, 67, trabalhavam mais os ensaios, os outros figurantes eram orientados, né? Mas todos com figurinos e maquiagem. Então, imagina, figurante com figurino, maquiagem, mais de 2.000 em todo, atores e... eu acho que E de uma coisa pra vocês, eu acredito que o Sokurov, ele não ficou satisfeito. Ele teria gravado outro de novo, ele né? dá entrevistas dizendo que é ele sempre assim, gostou né? do resultado, mas Poderia, talvez, se ele pudesse ter mais um dia, Eu acho mais que o 2, filme 3 dias. é difícil, cansativo. Eu confesso, eu sofri muito às vezes que eu vi o filme, mas o visual do filme é lindo. O filme, assim, ele tem um visual, sabe, que tu te transporta pra lá, cara. Tu te transporta pra aquela Rússia czarista, né, aquela coisa dos nobres. Isso é muito interessante. Isso Não, é muito... e fica para cada um interpretar se eram... Porque às vezes aquele cara que ia na frente, quase com o mestre de cerimônias, ele conversava com as pessoas. Às vezes parecia que ele não era um ser vivo ali, era um espírito. Isso é muito complicado, né? Não, ele quebrava, isso ele quebrava representa uma coisa que o Sokurov, ele queria, tanto que quando ele fala do filme, que o resultado do filme, depois dos festivais, a questão que ele foi reconhecido, ele disse assim, eu queria um filme que representasse a cultura russa, a arte, né? Mas também que impactasse a Europa, impactasse porque a Rússia tem
questão identitária de ser meio Ásia, meio Europa. Até assim, uma coisa que a gente falou, assim, a gente tá falando muito do idioma cirílico, né? Só que, cara, a Rússia nessa época era francófona, né? Exatamente. O francês era praticamente era a língua oficial da nobreza. Sim. Como o Brasil é francófono. Isso, No final do século XIX, Isso, o Brasil, o Dom Pedro II era... Quando ele vai para ele vai para a França, né? Petersburgo é chamada a Paris do Báltico, né? O francês era a língua oficial da nobreza, a língua oficial dos povos, né? Claro, vai perder a força para o inglês por causa da guerra, né? Já do século XX. E essa questão do europeu e do continental, pega os embates entre o espectro, o fantasma ou o narrador, que seja, e o personagem ali, que ele sempre chama tu é continental, tu é europeu, né? Ele representa. Porque o russo sempre considera, tipo, ele é a parte, o continente é a Rússia e o resto fora daquele território, é tudo europeu, é tudo gringo, dá pra dizer assim, seria, né? Eles fazem muito isso. Porque a Rússia começa aqui na Europa e ela vai lá pro extremo, lá quase na Ásia, né? Vladivostok, extremo Sibéria, tudo. E tem diversas etnias dentro de um só país, cara. Imagina isso. Tem pessoas com rosto puxado, com orientais, tem sim, claro, os brancos, mongóis, né? Tem Taras Bulba. O que era o Taras Bulba? Sabe, tem cara, eles falam assim, aí parece, tu pega alguns filmes soviéticos da Segunda Guerra Mundial, tu olha aí parece soldado, um cara chinês, o cara não é chinês, o cara é russo, velho. A gente fez também a gente fez o Dersuza lá, né? Que é um mongol com o russo, né, e tal, né? E por exemplo, a amplitude da Rússia é que a gente até quase trava, né, da União Soviética, porque a gente lembra da União Soviética, né? A gente, quando... Por isso que eu brinco, né, quando fala que o cinema soviético é diferente do cinema russo, né? E o russo é diferente o pós-União Soviética, o cinema e tal, né? Apesar de todos eram soviéticos, todos eram russos e tal, né? São termos complicados por causa que o regime que estava coordenando na época era... A União Soviética é de 21 ou 22, não, 24, né? A União. A União. A 89. 24 a 91. 91, é o Muro de Berlim. Isso, Aí muitas vezes os caras assim, os russos. Porra, não, né, velho? Até a famosa camisa do CCCP, né? Sim. Que é Camaradas Cuidado com o Pelé. Ele era a escola soviética de futebol. Isso, né? o Yashin, né? Aliás, o Oleg Blok era ucraniano. Né? Até o... Fez o gol contra o Brasil, né? No 2-1 aquele. Não, foi o Hatz. Foi o Hatz. O Hatz foi o gol de pé. 82 com o Dassaev. Que golaço do Sócrates no final, no segundo gol, né? O Éder também, o Éder levanta no balão. Bom, o do Éder, o cara só olha assim, o Chico ia gostar lá no Hermitage, se ele fosse no Hermitage, só atravessar uma ponte do Nieva, onde está a primeira edificação grande de lá, é a Fortaleza de Pedro e Paulo, de 1701, fica do outro lado do rio, e do outro lado, numa ilhazinha, tem o antigo estádio do Zenit, do time. Agora eles construíram um maior, assim, depois da Copa, né? Mas a questão do futebol, mas foi da Dassaev, o gol mais bonito que o Dassaev levou na vida dele foi do Van Basten em 88, cara. Sim, o Van Basten é o gol, aquele marco, na Eurocopa. Na Eurocopa o Dassaev não via. Em Munique. Ele não tinha ângulo nenhum, e chutou no primeiro jogo de 82, o Valdir Pérez tomou um frango. Tomou um frangaço da Rússia. Do Hatz? Tem Hatz, assim, essa camisa que o Luizinho. Isso. O Luizinho me trouxe lá de Moscou, o Dinamo, né? Dinamo. Que a gente falou Dinamo de Kiev, tá? É o Dinamo de Moscou. Então fala Moskva. Tem que falar certo, então, né? E aí o Luizinho, ele tá lá, eu falei, Luizinho, tá aí, tu sabe que você teve que trazer a camisa. Na época era meu ídolo no futebol era o Kevin Kurani, né? Que jogava na Alemanha. Jogava no Schalke 04, Schalke não via. Não via. E aí o Luizinho trouxe essa camisa aqui. Coincidentemente é azul, né, Chico? Eu não gosto muito, né? O Spartak, né? Melhor. Eu sou Benfica, sou Arsenal, sou Espada Vermelha. Não, é que o Spartak, o número, eu vou contar pra vocês, o número deu azar mesmo, né, cara? Mas deixa aqui. O cara roubou meu número. O cara roubou meu número. O cara roubou meu número. Deixa aqui. Deixa quieto, né? Olha bem o Eric com
com mais chopinho, né? Nossa. Aí o Luizinho me trouxe a camisa, né? Falar em chopinho, desculpa o trocadilho, Chopin. mas... mas a trilha tem pouquíssimos autores de trilha, assim. O principal é o Glinka, que ele é citado, um compositor russo. E o diretor da State Hermitage Orchestra, eu anotei Vladimir... olha, cola aí. Claro. Não é Sergei Ivanov, não. Daqui a pouco eu vou ter o nome dele aqui, mas... Tá. Mas o diretor... Não está vindo o nome agora, porque eu já decorei. O diretor, ele é o cara que rege a orquestra no final. Isso, cara, seria espetacular. E se a gente olhar a trilha que vai conduzindo, que tem Glinka, tem Telemann, tem Tchaikovsky, tem outros... Só não poderia ter Prokofiev e Rachmaninoff, que são posteriores, né? Então daí ele ia estar fugindo demais, né? Mas ela lembra muito também alguns outros de uma época anterior, assim, por exemplo, o Chopin tem algumas inflexões de piano que lembra muito, assim. Tem umas horas que eu lembrei do filme recente aí, a Real Pain, que tem alguns tipos de mazurcas, de noturnos, que parecem emula, com as músicas que tem. Então, a gente não tinha falado da trilha ainda, da música. Também a orquestra, esse maestro, que eu não estou sabendo dizer o nome agora, está anotado aqui, mas a minha... Cara, tu pode deixar que eu vou esquecer de botar no sim, pode tá. vai botar Isso não faço de sonora, o Lauro ia ter uns surtos, porque o Lauro é nosso músico aqui, né? Tá, não, mas eu... Mas eu não sei se eu vou dar Não te preocupa com o nome. Tem certeza? Não te preocupa. Não, bem capaz. E o cara escreveu em chinês ainda aqui, ó. Eu escrevi. O Piotrowski, que eu falei. O Cirilo. O Piotrowski, que eu falei. Maria Joaquina. Cirilo Carrossel. Tá, aqui! Achou? Valery Gergiev. Gergiev. Tá, o Valery Gergiev, ele fala que a primeira emoção, ele é diretor da orquestra, mas ele não é condutor, assim, só que ele foi convidado para fazer, né, o maestro, né? E tinha toda a questão do tempo, porque eles tinham o tempo de filmagem que eles iam, o tempo era uns 97 minutos, sim. E aí a cena final, essa tem na linha dos 16, 17, então o tempo do... Primeiro, eu falei que o diretor de fotografia teve esse negócio nas costas e ninguém se preocupou com ele, o negócio da exaustão, né? Mas aí... Não, aí tem essa circulação que quando ele entra tem essa circulação que tem que passar por todos, tem toda a coisa já marcada no storyboard do Sokurov, que fez o storyboard, e sabia tudo que ia acontecer. Só que daí, para juntar a orquestra, porque a orquestra ainda fica tocando, ela faz o encerramento para todo mundo aplaudir, para depois ir embora, para fazer o baile. Essa sincronia, tu que é da música, é uma das coisas mais difíceis que tem. Muito Além difícil. do plano sequência, a música, o áudio está sendo captado. A música não é, a música está sendo captada. Aí é a diferença. Sim. Não é uma orquestra fazendo, nesse caso, tem a captação. Um filme totalmente artesanal. Durante o filme... Teve captação de áudio. Tem captação de áudio, claro. Porque eles precisavam depois casar. Claro que sim. Boca com a dublagem. Não. E dublar depois é muito difícil. Sim. Não. Com a tua própria boca. Os áudios são abertos, mas o que o making off pega é exatamente as orientações, elas são dadas sem que se possa. Se perceba, exatamente claro. Na hora que a trilha aumenta. Então tem uma modulação que permite. O sincronismo é perfeito. O sincronismo Gonzaga, e só, voltando pro final do filme, né? Até, como é que é o nome do rio esse? O Nieva. Quando o Nieva chega e dá aquela impressão da arca, também pode ser uma analogia com as intempéries realmente ali está o baile final que vai realmente a tempestade, o tsunami que vai acontecer com a Rússia, com a Rússia do passado, pode ser considerada também. Com a Rússia do passado que vai virar vai literalmente implodir, né, e virar a deriva, né? Só que a arca vai se manter
devagarinho e tal, porque ele vai construindo aquela cena, né? Com os efeitos, como tu falou, daí ele vai virando, tipo, ela balança, mas não cai, literalmente, né? Ela vai balançar muito, correndo, né? desabalando a carreira, saindo correndo pelo museu. Pra tudo. ir embora. Isso tipo, cara, fujam, porque os bárbaros vêm aí, né? Mais ou menos, uma questão... Os vermelhos vêm aí pra pegar os cabeças, né? O que vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial que já estava acontecendo, já estava... Não, a Primeira Guerra Mundial, os russos... Já estava em curso. Sabe que a Rússia perdeu a Primeira Guerra Mundial, né? Sim, e uns não sabiam, né, e tal, né? Porque o Nicolau II... Ele não sabia nada de tática, e ele era o cara para comandar. Tanto que o Lenin, ele chega e entrega, olha, veio a pizza lá, ele entrega praticamente a derrota russa para a Alemanha. Sim. O Criba, eu mandei pro Chico ali, mas é só para te mostrar ali a escadaria a grande escadaria final, que é gigantesca. Olha também. Essa é qual... Mas a questão é essa aí, tipo, daí eu acho que a Rússia deixa muita tormenta pela frente, né? Talvez seja uma das analogias que o Sokurov, né, quis fazer. É muito boa essa tua... Eu imaginei aquilo ali, pensei que, porque na verdade como é um filme também ele não é cronológico, ele bota tipo, aquela questão da final, e realmente a arca pode ser a arca de Noé, aquela coisa do barco, no caso, né? Eu acho que ficou mais ou menos assim e tal, né? Mas sabe, Gonzaguinha, sabe que quem participa do Cinema de Peso, né? Sabe que ganha alguns brindes. Depois do Pix, por favor, Gonzaga. Depois do Pix. Cribaquino. Pode ser no meu mesmo, não precisa no dele. Já chegou, né? Chegou o Pix. Inicialmente vai ganhar aqui esse... Não aprende. Olha só. Tu ganha algumas... Eu tenho que fotografar, né? Olha só, cara. Isso aqui é pra poder que isso, a imagem das ninfas, olha só. Cara, sensacional. Mas claro, nossa. Isso é de emoldurar, né? Essa aqui sim. Ele não adorou quanto o Scorpion dele vai emoldurar. Pois é. Não vai emoldurar, mas... É que eu falo da boca pra fora, que não, mas... Isso aí da boca pra fora. Realmente a cena, inclusive, é a cena utilizada. Ali, ó. Nas divulgações, a capa do trailer também é essa. E ali a tormenta da arca também no do póster, ali o meu tio e meu pai, um póster, né? Um póster, você agora. Um póster. Póster. Um póster da Luciana Arca, né? Sensacional. O Neva que aparece muito nos livros do Dostoiévski, é um dos que fala muito do Rio, né? E que salvou os soviéticos na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra, né? Aí fala ele melhor congela. Mas tem mais brinde, né? Porque é uma bolacha de cerveja, de chá, botar uma bolachinha de peso. Cinema de peso. Específica aí, né? Rumo aos 3.000 seguidores inscritos. Rumo aos 3.000. Não admito menos que 3.000 na próxima vez que eu vier em 2035, porque agora eles vão demorar um pouco para me consultar aqui, né? Então, tudo bem. Vamos lá, né? Não, eu vou vir quando tiver o... falar nisso, eu não vi, não sei se vocês viram, o mais recente eu acho que só tem no MUBI, o Fairy Tail esse, que é tipo um conto de fadas, que é uma história de montagem, daí é uma coisa meio de montagem dele, sobre grandes ditadores e uns... Aliás, eu vou ter que estar muito, porque eu quero ver o Mussolini. A série. E só tem no MUBI, não tem nem no Jack Sparrow, né? Mas enquanto você não assina o MUBI, tu ganha mais 2 adesivos. Dois adesivos. O black and white, o preto e branco. Olha, cinema de peso. Eu não falei nada, eu tô quieto aqui no Deus que me livre. Cara, que sensacional. E pra que serve uma bolacha de cerveja ou de caneca? Tem uma caneca também. Olha, gente, mas o que é isso? Programa... Tá, agora aqui é que nem o programa do Gugu, ganhou um monte de prêmios. Assim, nossa! Tá? Olha! Ganhou o prêmio. A banheira do Laurinho. Não, silêncio mesmo. Não bota na minha. Olha! A Center Erótica te alcança um... Como assim? Que é Center Erótica. Center Erótica.
Center Ótica. Que eu vi junto, Center assim. Ótica, Center Ótica. Tá. Tu vai poder limpar os óculos, sabe? Uau, meu óculos estava... A Suzuki te manda um chapeuzinho. Um gorro, né? A Suzuki, eu conheço essa pessoa e quero mandar um beijo pra ele. Ele é maravilhoso. Jefferson é um dos caras mais generosos da humanidade, mas que está aqui casualmente em Porto Alegre. Também é pra cá e... Bolsinha e tal. Bolsa. E finalizando, pra gente levar tudo isso, tem uma bolsinha da Luxor e um brinco da Luxor pra te dar pra quem... Olha. Pra Flávia. Uau, Flavinha! Luxor Fica tá ligado, bonitinha. Flavinha. Olha só. Uau! A luz aqui. É uma arca. Não acabou ainda. Não acabou ainda, mas Aí, pra ver o Colorado jogar. Cara, esse programa é o melhor programa jamais na história desse, nunca antes da história desse país. Tem mais um voucher, né? Tem mais um voucher que tu vai receber daí por WhatsApp, da barbearia Ceará Barber. Você dá um Meu trato na barba. Deus, mudar, tem que fazer semanalmente. Não, o cabelo não. Barbearia não é só cabelo, gente. Por favor. Só não faça que nem o último convidado que deixou que essa cola quebrou a caneca e a cachaça. Toma com cuidado. Não farei. Frederico! Não fala o nome do Fred ainda. Não fala do nosso amigo Fred, das passas aqui. O Fredinho que hoje, na gravação, o Fredinho que hoje, estamos gravando 16 de setembro de 2005. O programa. E o Fredinho está de aniversário, o Fredinho. Ah, é? Parabéns. Cara, pra parabéns. Tu merece ganhar todos esses livros. Agradecemos aos nossos apoiadores, todos esses apoiadores aí que citamos, que são e é claro, você levar o Farnel aqui, também para botar tu não ganha nenhum mimo do nosso patrocinador master, que é a Poma, mas tu ganhou ser bem tratado como a gente é toda semana aqui na Poma. Agradeço ao Luciano, a Edith e o Eric que nos servem. E ao Jonas tá ali, né? Hoje o Jonas também, o Jonas ali, que tá aqui na bastidores produção. ali, né? Ele vem aqui pra trás da tchau também daqui a pouco. Vai. E só pra... o Luizinho se conhece, eu falei com esse programa. É aquele momento sentimental. Há mais de 30 anos, e a gente se divertia muito na redação, né, Luizinho? Sim. Nos plantões, então a gente tinha uma mania, eu, tu e o Nildo, que esteve aqui já. O Nildo Júnior. A gente ficava fazendo trocadilhos. Trocadilhos com nomes de jogadores de futebol. Isso. Com nome de rádio, nome de cinema, música. Jogar o Newton Batata com o Rubens Feijão, com o Rodrigo Arroz, sabe? O Adendo trabalhar, não se fazia isso. Não, aquele é plantão, né? Tá bom, não, desculpa, corta. A gente esperava alguém morrer. A palavra está contigo para finalizar o programa. Tá, eu queria, da minha parte, agradecer imensamente, primeiro, a admiração que eu tenho por todos vocês. O Laurinho eu conheço há menos tempo, mas também admiro ele por tudo que a gente já conversou, pelos materiais que eu vejo, né? E de vocês, Criba e Chico. O Chico, pela nossa amizade, que é eterna, não importa se a gente está trabalhando junto. Se a gente está trabalhando junto ou está distante. Eu falei, quando eu reencontrei ele, depois de uns tempos assim, o Chico... Eu achei que eu ia ficar te incomodando no WhatsApp, mas daí eu baixei a cabeça e fui trabalhar. Só que a gente nunca se desliga, né? A gente sempre tem uma ligação. E o Criba é um cara que eu admiro por tudo. De vez em quando eu estou em algum lugar, tá o Criba fazendo algum material de vídeo, é um cara que... o lance de, não sei se agora especificamente, o lance da moto, em algum momento, assim... Então, mas principalmente pelo nível, a qualidade, o nível intelectual e de diversidade de pensamento que se tem aqui. Então, assim, eu me senti muito à vontade, eu já me sinto à vontade com vocês, mas a história de a gente fazer as sinapses e o pensamento fazer a coisa andar e a gente não só ser um programa de cinema, como um programa de cultura geral, assim. Então, vocês estão de parabéns. Merecem milhares de seguidores. Eu vou pessoalmente me envolver mais em tentar captar cada vez mais seguidores e inscritos para vocês, porque vocês merecem por tudo que vocês têm feito. Esse é o nosso maior agradecimento, que tu te dispõe a vir aqui, te preparou, trouxe um material riquíssimo. Isso não tem preço. Trouxe uma mensagem de que cultura, arte... Salva, né? Salva e transforma, sabe? Educação transforma. E... da minha parte é isso. O Jonas, vem pra cá pra gente se despedir aqui. Queria agradecer ao Jonas, que desde que a gente começou a trabalhar com 2 câmeras, tem nos auxiliado muito aqui, meu filho querido.
E esse eu posso dizer que eu conheci quando ele tinha meu tamanho. O Jonas já frequentava a cabine de imprensa lá na quebra do Bolt Supercão, né? Verdade, cara, Nossa, já faz 15 anos também. Ou como é que é aquele do Kung Fu Panda? Kung Fu Panda também, né? Então, mas tem uma palavrinha que tu tem que dizer, pega teu copo. Tem aquela frase clássica, estrela de peso, né? Que nós vamos agora. O Jonas saiu agora pelo só o Luiz Mário na câmera 14 ali. Então eu falo pro Luiz Mário que assim, aquela frase, isso é cinema de peso, tá? Então, quando o Clima vai falar a chamada. 1, 2, 3. Isso é cinema de peso!